Olá, meus amigos. Vamos retomar nossa jornada rumo à independência financeira. Se você vem acompanhando esses vídeos e está agregando valor à sua vida, é um conteúdo que te interessa, recomendo que você faça a inscrição no canal, ative as notificações para que semanalmente, quando divulgar os vídeos, o YouTuber te notifique e você possa assistir o novo capítulo, ok? Bom, o tema que vamos pensar a respeito hoje é sobre a aquisição do imóvel, um imóvel para fim residencial, o imóvel que você vai comprar para você morar. E uma dúvida que normalmente surge é: vou esperar, juntar, poupar, investir e esperar para comprar à vista? Vou alugar o imóvel ou vou financiar esse imóvel? O que vocês acham que é o mais recomendável? Bom, como diz um querido e amigo professor de finanças, estatística, matemática financeira, ele brincava dizendo, vamos apertar os números e ver o que eles confessam? Vamos fazer isso. Eu trouxe aqui 4 cenários. Um cenário 1 é você fazer o financiamento, financiar o imóvel. Para isso vamos considerar uma taxa de 10% ao ano, e essa taxa sendo o custo efetivo total. E esse de fato é o número que você deve observar, porque nele já está contido todos os custos envolvidos, seguros e demais taxas. Então, pouco importa se alguém que diz que o juro é de 6,5, de 7, de 8, e no final o valor chega a 10, porque tem uma série de outros custos que não foram detalhados. É tanto que isso é uma exigência do Banco Central, que seja informado o custo efetivo total. Isso é o que efetivamente você vai estar pagando de juros no final, tá? Fiz um cálculo aqui de taxa equivalente para transformar essa taxa de 10% que está ao ano, que é a forma como normalmente ela é negociada, para o equivalente ao mês. Então, a taxa aqui é equivalente ao mês, uma taxa de 10% ao mês, ao ano. O seu equivalente ao mês é uma taxa de 0,8. Vamos considerar um valor de empréstimo de R$400 mil. É o valor mais ou menos aí de um apartamento para classe média baixa. E com 420 parcelas, ou seja, 35 anos. Bom, o sistema de amortização que vamos considerar é o que é mais utilizado no mercado atualmente, que é o SAC, o Sistema de Amortização Constante. Como funciona esse sistema de amortização? Normalmente, as parcelas iniciais têm valor mais alto, como vocês estão observando aqui, e ela vai decrescendo ao longo do tempo. É esse o comportamento. As parcelas iniciais têm valor mais alto e ela vai decrescendo à medida que o tempo vai passando. Por que isso acontece? Como o nome já diz, a amortização, ou seja, o que você está pagando efetivamente do seu financiamento, ele não varia ao longo do contrato. É o mesmo valor o tempo inteiro. O que vai variar são os juros em função do saldo devedor que você ainda tem. Então, mês a mês, o seu saldo devedor ele é corrigido pela taxa negociada. Você paga os juros do saldo devedor, em cima do saldo devedor, e amortiza uma parte desse valor. A soma dos juros e da amortização é o valor da parcela mensal. Então, nessa simulação que estamos fazendo aqui, considerando um empréstimo de R$400 mil a uma taxa de 10% ao ano, cujo seu equivalente ao mês é de 0,8, o seu saldo devedor começa aqui com R$400 mil. No primeiro mês,
você amortiza, você paga de juros R$ 3.189,66, mais o valor de R$ 952,38 de amortização, somando os dois dá uma parcela de R$ 4.142,04. E você segue nesse processo aqui mês a mês. Veja que vai ligeiramente decrescendo o valor, dado o sistema de amortização, e mantendo a amortização constante. A parcela decresce lentamente o seu valor. Bom, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Nessa coluna temos os juros acumulados mês a mês. Então, no instante zero, você pagou lá 3.189 de juros. No segundo mês, o valor acumulado era o do mês passado, mais os 382 que você pagou esse mês. Então, aqui já veio para 6.000. E assim por diante. Bom, o quanto eu vou pagar de juros ao final desse financiamento, ou seja, ao final dos 35 anos, 420 meses. Veja, sei que vai ficar cansativo eu passar aqui o descer linha a linha, mas imagine que cada linha dessa que está passando aqui é um mês da sua vida indo embora enquanto você está pagando o financiamento. Se cansa só em ver rolar essa tela, imagina no mês a mês, ao longo de 35 anos, você pagando esse montante. No final dos 35 anos, veja aqui, ó, nas últimas parcelas, a amortização ela é constante, continua a mesma, os juros decresceu. Por quê? Porque o seu saldo devedor diminuiu. Essa é a única razão. E a sua parcela, como é a soma dos juros mais a amortização, também vai reduzindo. Ao final dos 35 anos, nesse cenário, você pagou só de juros R$ 671.422,62. Devolveu o valor que tinha tomado emprestado, que era dos 400 mil, ou seja, as amortizações. Somando os juros e a amortização, R$ 1.071.422,62. Bom, é possível melhorar isso? Qual alternativa temos para não pagar tantos juros? Vamos então para o cenário 2. No cenário 2, partindo que você não tem outra alternativa e você precisa morar durante esse período, ou seja, você teria que alugar um imóvel e poupar mensalmente a diferença do valor equivalente lá à primeira parcela e o aluguel. E investir a diferença para comprar o imóvel à vista. Bom, então nesse cenário, então vamos partir do princípio que você só consegue dispor de R$ 4.142 por mês para morar e investir com o objetivo de comprar um imóvel à vista no futuro. Vamos considerar que você vai pagar um aluguel aqui de R$ 900. Esse valor vai dar para alugar um imóvel equivalente ao que eu ia comprar com 400 mil reais? Não, não vai. Mas veja, para se conquistar a independência financeira, para ter uma vida financeira sustentável, você precisa fazer alguns sacrifícios. Então aqui você consegue morar em um imóvel menor, em um bairro mais periférico, aquele imóvel bem aconchegante, talvez aqui um imóvel de 2 ou 3 cômodos, ou seja, um dormitório, uma sala pequena e uma cozinha, sem garagem, porque você está fazendo um sacrifício para conquistar o teu imóvel sem pagar tantos juros. Então requer algum sacrifício. Indo nesse cenário, veja que o valor aqui considerado é exatamente o valor da primeira parcela do que consideramos na simulação do financiamento do imóvel. Vejam só.
R$ 4.142,04. Veja que é exatamente o mesmo valor. Vamos considerar que você só tem esse valor para dispor para morar e investir. E que você alugou um imóvel bem aconchegante por R$ 900 e você tem para investir R$ 3.242,04. Bom, e vamos considerar que você vai conseguir fazer um investimento que pague apenas 6,5% ao ano. Sim, quando a gente empresta, você nunca vai conseguir ser remunerado pelas mesmas taxas, ao qual quando você precisa tomar emprestado. Então a taxa é um cenário bem realista, dado o momento atual da economia, que a gente consegue sim investimentos que dê aí 6,5% ao ano, sem estar se expondo a um risco muito elevado. A taxa equivalente ao mês desse investimento seria de 0,52. O que significa isso? O equivalente de 6,5 ao ano, a taxa equivalente ao mês é 0,52. Perfeito? E quando subtrai da verba que você tem para morar e investir dos 442, os 900 de aluguel, restariam 3.242 para investir. Então você começa a investir aqui mês a mês, considerando essa taxa. E aqui a gente vai vendo o acumulado, mês a mês, do que você tem de juro e de saldo. Bom, quanto tempo é necessário para que eu conseguisse alcançar o montante dos 400 mil? Em 8 anos, você já conseguiu o valor que tomaria emprestado. Mas aqui muitos podem ponderar, e com certa razão, o imóvel pode subir de preço. Sim, ele pode subir de preço. Mas, para simplificar os cálculos, vamos considerar que, se o imóvel subiu de preço, provavelmente também teve um aumento de inflação. E, como consequência, o teu salário também sofreu um aumento. E você ajustou, pelo mesmo índice, a inflação aqui no exemplo, tanto o valor da parcela, quanto o valor do aluguel que você está pagando, quanto você vai investir. Então, se aplicarmos o mesmo fator dos dois lados da igualdade, os fatores se anulam, em benefício da simplificação aqui dos cálculos, vamos seguir dessa forma, ok? Bom, mesmo que o imóvel tenha aumentado de valor, e você não queira considerar as ponderações que acabei de fazer, veja, em apenas 8 anos você conseguiu o montante. E se esse imóvel tivesse ido para R$ 500 mil ao longo desse período? Ou seja, 9 anos. E tem uma outra coisa importante que você deve considerar quando você tem o dinheiro na mão. É o que a gente chama da regra de ouro. E a regra de ouro é muito simples. Quem tem o ouro faz as regras. Você estando com o montante na mão, você consegue comprar um imóvel de uma pessoa que esteja muito interessada em vender por um preço muito camarada, tá? Vamos para o terceiro cenário. Um cenário aqui que cabe muito bem para um jovem que ainda mora com os pais, que não é obrigado a ter que alugar um local para ficar. Ele tem a casa dos pais, então ele pode poupar mensalmente o valor, exatamente o valor que pagaria das parcelas no financiamento, investir e esperar para comprar à vista. Observem que o valor investido aqui, ele segue exatamente os mesmos valores do cenário 1 das parcelas. Veja, a parcela aqui, ó, 419,25. 419,25. E assim decrescendo exatamente o mesmo valor que pagaria nas parcelas. Bom, qual a lógica por trás disso? Se essa pessoa conseguiria pagar o seu financiamento, ela consegue poupar esse valor. Senão ela ficaria inadimplente. Perfeito? E nesse cenário, onde a pessoa pouparia integralmente o valor das parcelas, investiria esse dinheiro e esperaria para comprar à vista. Quanto tempo era necessário?
em apenas 7 anos, você já conseguiria o valor que tomaria emprestado. Em apenas 7 anos. Ou seja, você não teria que esperar 420 meses, 35 anos, pagando um financiamento. Você esperaria apenas 83 meses, aproximadamente 7 anos, para ter o montante para comprar o seu imóvel à vista. Ah, se ele quisesse esperar os 35 anos, no final dos 35 anos, quanto ele teria? Simples. Vamos descer aqui até o final dos 420 meses. Ele teria investido o mesmo valor se tivesse financiado, R$ 1.071.422,62. Ele teria ganhado de juros R$ 3.694.817,10. E teria, ao final dos 35 anos, um capital de R$ 4.766.239,72. Bom, é possível otimizar ainda mais esse processo? Sim, é. E aqui eu montei o cenário 4. Essa pessoa que tem onde morar, ou seja, um jovem que ainda mora com os pais e que não precisa de imediatamente ter um imóvel, alugar um imóvel, ter que mudar, ele poderia poupar integralmente o valor da primeira parcela, ou seja, os R$ 4.142,04 ao longo de toda a jornada. Bom, em quanto tempo ele conseguiria o montante equivalente para comprar um imóvel de 400 mil? Em apenas 6 anos. Em 6 anos, ele já conseguiria o que tomaria emprestado num financiamento de 35 anos. Ah, e nesse cenário, se ele quisesse manter esse dinheiro investido ao longo dos 35 anos, quanto ele teria? Vamos lá. Bom, ao final dos 35 anos, ele teria investido R$ 1.739.655, teria ganhado só de juros R$ 4.640.393 e teria um capital de R$ 6.380.049,29. Bom, depois de avaliar todos esses cenários, o que vocês acham? Vale a pena poupar, investir e esperar para comprar à vista? Ou simplesmente seguir o que a maioria faz e entrar em um financiamento longo? Aperte os números e eles confessarão. Bom, pessoal, no próximo encontro falaremos sobre o sistema financeiro. Falaremos também de juros. Espero que esteja sendo proveitoso para vocês. Um abraço e até o próximo encontro.